Salve, salve galera, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde a todos. Meu nome é Murilo, atualmente sou desenvolvedor Android e nessa aula de hoje eu quero demonstrar para vocês como que a gente pode modularizar um projeto já existente, que é monolito, né, que tem somente um módulo, e que a gente consiga dividir esse projeto em mais de um módulo, né? Porque hoje em dia a gente conta somente com o módulo application. Então, eu quero refatorar essa estrutura aqui do nosso projeto para que ele consiga ser um projeto modularizado. E, primeiramente, a gente precisa entender, galera, o que é modularização, né? Então, vou pegar um bloco de notas aqui para mostrar para vocês rapidamente. Não, vou pegar só um minutinho. Pegar um aplicativo aqui e aí para vocês vão poder demonstrar o que é um projeto modularizado. Tá. Hoje em dia, no Android, toda vez que a gente cria, né, um projeto, hoje a gente cria esse projeto como se fosse um monomódulo, né? Então, sempre projeto Android vai nascer com o módulo. Isso não tem, nunca mudou e provavelmente nunca vai mudar, porque isso depende da necessidade dos times, né? Dos projetos, né? Então, imagina o seguinte, a gente tem esse módulo aqui, ó, quando a gente cria um projeto, a gente tem esse módulo aqui, que é o módulo Application. Então, nesse módulo, a gente consegue colocar tanto, né, as nossas camadas, definir uma arquitetura, né, de UI, MVVM, MVP e MVC. Só que nesse módulo, muitas das vezes, quando você tem um aplicativo muito que vai escalar, que está escalando, um exemplo disso, o iFood. Imagina só você tendo o iFood somente com um módulo só, que é um módulo application. Então, cara, o iFood é gigantesco, é gigante. Então, assim, não tem como escalar ou somente com essa arquitetura de um módulo só, que é o application. Por quê? Tudo ali vai ficar acoplado e o application ele vai ser um super módulo. Então ele vai conhecer muita coisa, vai fazer muita coisa e vai ter muita coisa para poder buildar, compilar e só buildar, perdão. E isso, cara, isso dificulta ali o tempo de build, dificulta também como que as equipes vão trabalhar. Porque imagina o seguinte, se você tiver um projeto que tenha somente um módulo, você vai ter que distribuir as suas equipes ali para esse módulo, para esse módulo application. Então, as equipes vão trabalhar tudo ali, enxuta, né, ali, enxugada, né, nesse módulo, e isso vai dificultando o trabalho em equipe, porque se a gente conseguir definir quais equipes que podem mexer naquela feature, né, por exemplo, se a gente for modularizar por feature, a gente pode definir quais pessoas que vão dar manutenção e mexer naquilo. Então a gente consegue modularizar e designar pessoas específicas para aquilo. Então, não necessariamente todo mundo vai estar mexendo no mesmo projeto Android, mas sim em módulos ali separados. E essa visão também a gente consegue também ter testes, né? A gente tem um benefício muito grande em testes e manutenção. Em testes, né? Porque você consegue visualizar as responsabilidades e consegue designar ali e criar os seus testes para somente aquilo que está designado no seu módulo. Um exemplo, um módulo de feature de inserir dados, sei lá, de inserir dados numa lista. Então a gente consegue criar esse módulo, cara, a gente consegue fazer os testes ali só para isso. A gente consegue visualizar que aquele módulo vai ter somente isso, só inserir dados de uma lista. Pronto. Então, assim, é muito útil hoje em dia. É claro que se você não estiver querendo escalar, ou se você tiver com dificuldades ali ou dificuldades, se você não
seu objetivo, né, não for ter um aplicativo a longo tempo ali, junto com escalabilidade, né, então, cara, deixa pra lá. Porque um dos principais benefícios da modularização é você conseguir diminuir o tempo de sua build, porque você vai ter módulos ali que vão estar processando em cadeias, né, que vão estar buildando ali em cadeias. Isso diminui o tempo de build, só que também é importante ressaltar que a otimização do Gradle vai fazer a diferença. Então não adianta nada você criar 20 mil módulos ali e não otimizar o Gradle. Para quê? Para que você vai só criar módulo e não vai também otimizar o tempo de build ali na mão, seja lá criando tasks ou algo tipo assim. Então isso é importante para você também otimizar o tempo de build. E como eu falei ali, você conseguir fazer testes, né, ali mais assertivos, porque você consegue dividir as possibilidades dos módulos, maior manutenção, e também uma divisão ali, que você consegue fazer uma divisão de equipes muito bem, porque cada equipe pode ficar com um módulo só. Então tem também outros benefícios ali, mas o que para listar aqui são somente esses. E, como falei, hoje em dia, não creio eu que alguns projetos, né, tem essas dificuldades porque você nunca, como eu falei, você nunca cria um projeto já com multimódulo. Você nunca cria. Somente cria um projeto que tem somente um módulo. Então, às vezes, as equipes e o arquiteto, né, a arquitetura do software que você programou ali, não vai encaixar muito bem com o futuro. Então, para isso, é necessário que a gente faça uma refatoração e divisão desses módulos da maneira mais correta. Porque não é só você ir lá criando um módulo ali como se fosse água. Não, você vai ter que criar módulos específicos para que sua aplicação necessita. Então, um exemplo aqui, esse aqui é um projeto que tem somente um módulo, que é o módulo de application, que fica aqui tanto as camadas de domain, ou do MVVM, né? Ele pode ter domain, data e presenter, né? Então, você tem essas camadas, né, ali, tudo em um módulo só. E isso pode dificultar esse trabalho ali, posteriormente escalar o seu projeto. Então imagina só o seguinte, que você, cara, cansei do módulo application. Cansei de estar trabalhando em um projeto somente um módulo, cansei. O tempo de build está ruim, os meus testes não estão muito bem, eu quero dividir as minhas equipes ali para não fica somente um módulo. Vou fazer o seguinte, cara, vou dividir esse projeto em multimódulo. Então, pelo mais básico que a gente vai implementar aqui, é o mais básico e o que é o mais utilizado hoje em dia para pequenos projetos. Para pequenos projetos que estão escalando, que escalam, só que não é muito bom, porque eu já vou logo falando o contra, só que a gente vai fazer dessa forma agora. Depois vamos melhorar ele em outro vídeo ou posteriormente em uma arquitetura de modularização mais eficiente para projetos grandes. Então, você tem lá um projeto celular pequeno e você quer colocar esse cara que tem um módulo application, porque senão não gera o APK, é obrigatório ter esse módulo application, e você quer dividir ali, cara, em 2 módulos, pode ser? Três módulos, que vai ser presenter, que vai ficar responsável por fazer a apresentação para o usuário, as telas de UI, view model, adapter, vai estar tudo aqui, tudo que é visível para o usuário tem que estar aqui, beleza? Você também vai ter o módulo de data. O módulo data, ele é a parte, se você quiser ter um projeto que consome dados, né? Que vai estar ali buscando dados, seja local ou seja remoto. Então, o data vai estar responsável por isso.
ele vai ter ali os repositories, a camada se você estiver utilizando se você estiver buscando dados remotos, uma camada ali do retrofit, né, para poder fazer requisições da HTTP. Vai estar configurado aqui o cliente, né, cliente HTTP, né, cliente server ali, para poder fazer a comunicação com o servidor. Então, é isso. Também a gente vai ter aqui uma camada de core. O que será, né? O que é esse core? Imagina o seguinte, que você vai querer ter códigos ali, códigos úteis, códigos ali ou até mesmo classes ali, interface para poder fazer testes. Não é muito legal, é legal você criar um módulo de API, né? Mas imagine que você está seguindo assim a baixo nível, né? Então você vai estar lá alguns códigos que vão estar compartilhando entre a camada de data e a camada presenter, e você não quer repetir esses códigos. Então você vem aqui e coloca nesse módulo core. Geralmente a galera coloca como um módulo commons, né? Então úteis, né? Então aqui ele mudou como útil. A gente pode mudar também, porque nosso intuito aqui vai ser colocar códigos, né, que não quer que repita, né, ou métodos úteis, né. Então a gente coloca aqui. Esse cara vai fazer a ponte. Então esse cara aqui, aí que entra uma dependência, né. Como que o Android ele vai fazer essa ação de juntar todos os módulos ali e gerar o APK? Como, né? Então, ali, imagine que você está ali buildando esse seu projeto e você precisa declarar as dependências de que cada módulo vai utilizar. Então, imagina que esse módulo aqui de presenter aqui, ele utilize métodos do módulo de útil. Então, você vai ter que ir lá implementar uma dependência. Você vai ter que ir lá implementar que esse módulo presenter depende do útil. Então, você vem aqui, fala que depende desse cara para poder funcionar. Beleza. Depois, no outro vídeo, eu vou mostrar como que faz isso ali no Gradle. Aqui é só teoria. Beleza? Nesse vídeo. Aqui é a camada aqui de data aqui. Então, você vai estar ali dependendo da camada de útil, né? Porque você precisa ter esses códigos ali. Então, o data depende da camada de útil. E o útil não vai depender de nenhuma camada. Nenhuma. Ela não pode depender. Por quê? Porque vai ser um módulo somente ali para poder consultar, né, e para poder utilizar métodos úteis. E se você colocar uma dependência do módulo útil no presenter, ou seja, que o módulo útil precisa do presenter para poder fazer alguma coisa, vai dar uma dependência cíclica. Então, uma dependência cíclica, né, que um módulo depende do outro e esse outro módulo depende daquele módulo que você referenciou. E isso não compila. O Android Studio não deixa compilar, porque pode ocorrer que quando você vai lá buildar e talvez o módulo que você precisa não esteja buildado antes daquele módulo que você está ali implementando. Então, isso gera uma dependência cíclica e não compila. Isso não... Então, assim, tem que pensar muito bem ali nessa questão de módulo. Agora, se você precisar fazer isso, né, você pode criar um outro módulo ali para que o útil dependa desse módulo, o presenter dependa desse módulo e pronto. Então, você faz ali então você reverte essa dependência cíclica, né? Beleza, voltando aqui. Então aqui eu coloquei que esses módulos aqui, eles dependem desses, né? Beleza. E aqui, cara, como que a gente agora vai fazer para poder acessar esses módulos de presenter? Lembrando que o application tem que conhecer todos os módulos, porque senão não compila também, não builda. Então imagina só, aqui tem uma tela aqui de splash na application. Então, ela precisa splash aquela tela inicial que fica carregando, né, algumas informações antes de iniciar a aplicação. Ou também tem até aquela classe application, né? Então, imagina o seguinte, quando você carregou essas informações, você quer fazer alguma coisa, você quer mostrar uma outra tela.
uma tela de home, beleza? Então, você vai precisar depender dessa camada aqui de presenter, beleza? Então, é isso. Só que para você carregar essas informações na tela de splash, você precisa buscar dados locais ou dados ali do servidor. Então você precisa depender da camada aqui de data, que vai ficar responsável por fazer a busca desses dados. Tranquilo? Então, é isso, galera. A gente conseguiu aqui demonstrar como que pode funcionar, né, um projetinho aqui modularizado. É muito útil, assim, eu falo que é muito útil porque depende muito também do seu segmento e como que você quer escalar. Então, se você quiser escalar, cara, vai nisso aqui, é bom. Justamente por todos os pontos ali que eu citei. E nesse método, nesse módulo útil aqui, a gente também pode ter, né, códigos para poder fazer teste unitário e teste de integração. Então, imagina o seguinte, que você tenha uma classe de teste útil ali, que vai ser implementada nessas aqui, nessas camadas. Então, você pode colocar aqui também. Geralmente, a galera cria um módulo de teste. Só que, como nesse vídeo eu quero somente demonstrar o básico para vocês, eu vou fazer isso. Eu vou indo para a coisa mais básica, para depois ir demonstrando nos vídeos as coisas que estão padrão de mercado hoje em dia. E com isso, a gente consegue, né, construir um projetinho modularizado, muito bem feito, né, e muito bem também otimizado ali no final, que eu quero mostrar para vocês como a gente pode otimizar o Gradle para poder fazer a build desses projetos. Nesse caso, galera, a gente vai estar utilizando um projetinho meu que eu criei em 2021, se eu não me engano, 2022, não sei, faz tempo, que ele é um projeto somente que tem um módulo só. E eu quero mostrar para vocês como que a gente pode modularizar com base nesse projetinho. Então, a gente vai ver isso aí no próximo vídeo. Esse vídeo aqui foi só a parte teórica. Galera, é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido. E se vocês tiverem gostado desse vídeo, cara, dá um like aí, dá um joinha, comente aí e bora pra cima.